nos colocamos debaixo da Tua vontade, pedindo a intervenção divina nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a fim de que possamos ter um tempo proveitoso junto com esses irmãos. Ao mesmo tempo, pedimos que a Tua boa mão os acompanhe. Participe, ó Deus, da vida dos nossos ouvintes. Que a Tua graça seja abundante sobre eles. Contamos com a Tua intervenção, certo de que a boa mão de Deus nos guiará e trará para nós a devida edificação. Que o Teu nome também, Senhor, seja glorificado. Assista-nos com graça e benevolência. É o pedido que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos ouvir alguns hinos de louvor a Deus e assim retornaremos em nossa programação. Fique conosco. Estou me acostumando com a tua luz. Parei de tremer quando te encontrei. Foi mais profundo do que um dia imaginei, mais envolvente. Estou me acostumando com a tua luz. Parei de tremer quando te encontrei. Foi mais profundo do que um dia imaginei, mais envolvente do que tudo que senti. Não quero mais me afastar, quero estar perto de ti. Jesus, tu és minha manhã de sol no inverno. Jesus, tu és minha manhã de sol no inverno, que aquece a minha alma congelada, que ilumina
está vazio, seu trabalho já parou dos martelos dos obreiros. Não adie o seu sonho. Venha ser bilíngue na Fluency Idiomas. Escola credenciada pelo Método Callan. Inglês em 1/4 de tempo. Venha ser bilíngue na Fluency. Cursos presenciais e online. Avenida Jonas Otélio 398. Aulas demonstrativas gratuitas. 77 98849 1010. Seminário Teológico Bíblico Thompson. Há mais de 50 anos capacitando e formando homens e mulheres para o serviço cristão. Venha você também se capacitar. Contamos com professores especializados nas áreas do saber teológico e comprometidos com as verdades do Evangelho. Matrículas abertas. Rua L 531, loteamento Morada dos Pássaros 3, bairro Felícia. Telefones 77 3425 2001 98844 2001. Seminário Teológico Bíblico Thompson. Fundamentado nas verdades bíblicas. Colégio Alice Thompson. Educação cristã para a vida. Educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 6º ano. Educação física, inglês, xadrez e musicalização infantil. Venha conhecer nossa proposta de educação confessional cristã. Matrículas abertas. Avenida Pedro Francisco de Moraes Filho, 307. Morada dos Pássaros 3, Felícia. Fone WhatsApp 77 3424 6975. Programa Encontro com Cristo. Um oferecimento das Igrejas Bíblicas Congregacionais, Seminário Teológico Bíblico Thompson e Colégio Alice Thompson. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Feijão carioca caldão 1 kg, 5,79. Café Bahia almofado ou avago 250 gramas, 9,49. Macarrão espaguete comum Pilar 400 gramas, 1,99. Ofertas válidas até 3 de novembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você está ouvindo Encontro com Cristo. 11:11. Se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é, santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus.
Ok, nós estamos de volta. Aqui é o pastor Gabriel. E nós estaremos juntos até o meio-dia, se Deus assim permitir. Queremos dar um abraço a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã de sábado, aos pastores bíblicos congregacionais da nossa região e também norte de Minas, que nos escutam nessa manhã de sábado. Agradecemos a Deus por mais um dia, feriado, né, nacional. Temos a oportunidade nessa manhã de sábado de invocar o nome de Deus para o aprendizado de Tua Palavra por meio dessa programação. Programa Encontro com Cristo, patrocinado aí pelo Seminário Teológico Bíblico Thompson. Seminário, inclusive, que está com as inscrições para o curso de bacharel em teologia abertas, matrículas abertas. Então você que tem o desejo de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, pode nos procurar. O Seminário Thompson está à sua disposição. Nosso site, seminariothompson.com, e com isso você vai ter acesso a toda a nossa plataforma de ensino, todas as orientações que você precisa para uma eventual matrícula, tá bom? O seminário já está aí há mais de 50 anos, prezando pelo ensino consistente das Escrituras, um ensino sadio da Palavra de Deus, na formação de líderes, homens e mulheres, no serviço da igreja local, no campo missionário. Graças a Deus, não é? Pelo tempo que o seminário tem servido ao reino de Deus. Deus foi muito bondoso, tem nos acompanhado durante todo esse tempo, a quem nós rendemos graças nessa manhã de sábado. Tá bom? Nós teremos um tempo então de reflexão da Palavra de Deus. Então convidamos vocês que permaneçam conosco até o meio-dia. Mas antes, nós vamos seguir aqui com a nossa programação, mandando um alô àqueles irmãos que são assíduos em nossa programação, não é? Estão conosco sempre aqui nas manhãs de sábado. Um abração, irmãos, a todos vocês, que a graça do Senhor os acompanhe sempre. Ocasião aí de feriado, muitos irmãos estão nos acompanhando, a quem então mandamos um grande abraço com alegria, né? Recebemos todos vocês nessa manhã. Tá bom? Vamos ouvir mais um cântico de louvor a Deus e assim retornaremos para a meditação da palavra do Senhor nessa manhã. Fique conosco. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És a eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos Teu, Senhor.
Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firmei. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Viverei teu melhor para mim. Ok, nós estamos de volta e agora nós teremos aquele tempo de reflexão na palavra de Deus. O texto que eu separei para a nossa meditação de hoje, irmãos, está na primeira carta de João, capítulo 4. A nossa leitura vai ser dos versos de 7 a 12. É o texto que nós vamos usar aqui como base para a nossa reflexão de hoje, reflexão matutina. Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ok? Esse é o texto que nós vamos usar para a meditação de hoje. O texto que fala, não é, de Deus como sendo o próprio amor. João escreveu essa carta, é bom a gente ter essa noção de contexto. Ele escreveu essa carta com o objetivo de fazer com que os seus leitores
por assim dizer, apreciassem a comunhão com Deus. É uma carta que leva os leitores a considerarem a comunhão com Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós hoje temos o acesso liberado à presença de Deus e podemos então usufruir da sua presença. Só que João escreve essa carta mais do que isso. Ele escreveu para que os seus leitores se aprofundassem nessa comunhão. Ele escreveu não só para dizer que temos comunhão, mas também para nos incentivar a nos aprofundar nessa comunhão. Tem um comentarista bíblico chamado James Baxter, é um pastor australiano, e no seu comentário bíblico intitulado Examinais as Escrituras, ele diz que a primeira carta de João é a porta de entrada para a comunhão com Deus. E é isso mesmo. O objetivo de João foi escrever para motivar seus leitores a cultivar uma maior intimidade com Deus. João enfatizou que à medida que nos aproximamos mais de Deus, nossa comunhão com Ele se fortalece, e isso permite, irmãos, que possamos conhecê-lo melhor. É pela comunhão com Deus, pelo conhecimento dele, que no final das contas o agradamos. Estar na presença de Deus, à luz da literatura joanina, é usufruir de vida eterna. Hoje nós já gozamos de vida eterna. Quanto maior nossa intimidade com Deus, mais experimentamos a vida. Jesus Cristo disse, em João capítulo 17, que vida eterna é conhecer o Pai e a Jesus Cristo enviado pelo Pai. Todos os cristãos possuem essa vida, a vida eterna. Mas nem todos os cristãos experimentam essa vida como Deus quis que desfrutássemos dela. A verdade é que Deus deseja que o desfrute da vida seja em abundância, seja uma vida plena. Jesus Cristo disse, eu lhes dou vida e vida em abundância. É na comunhão com Deus, irmãos, que experimentamos a vida verdadeira. A ideia é que a comunhão com Deus produz, por assim dizer, em nossa existência, a vida que nós precisamos. Estar na presença de Cristo e conhecê-lo mais aperfeiçoa a nossa personalidade. Nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Muitos cristãos, infelizmente, se frustram por serem quem são, por levarem uma vida desajustada, porque não sabem, ou melhor dizendo, não buscam ter maior comunhão com Deus. Não buscam o desfrute da vida em abundância que Jesus Cristo, então, oferece. Isso tem tudo a ver com amar o próximo. No texto de hoje, falaremos sobre o amor como uma consequência na vida daquele que tem comunhão com Deus. Quem se aproxima do Senhor e conhece o Senhor, acaba amando, porque Deus é amor. É a lógica aqui de João. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, quem não conhece a Deus, quem não tem comunhão com Ele, quem vive longe da sua presença, está precisando desfrutar da vida em abundância que Cristo oferece. Acaba não amando, acaba na verdade amando a si mesmo, a si próprio, e desconsidera a necessidade de refletir amor ao próximo. Tem uma história que diz que um menino, ao voltar do primeiro dia lá no jardim de infância, foi questionado pela mãe sobre o que ele aprendeu naquele dia. E a sua resposta foi a seguinte: mãe, nós aprendemos a brincar com as crianças que não gostamos. Provavelmente esta é uma das lições mais significativas que a criança vai aprender. Não seria aconselhável
que alguns de nossos crentes voltassem ao jardim da infância? Eles ainda não aprenderam essa lição, que é uma lição inestimável, de como amar aqueles de que não gostam. É a presença de Deus em nossas vidas, irmãos, pela vinda de Jesus Cristo, que abre as portas para que possamos amar ao próximo. A verdade principal, a verdade central que podemos destacar do texto que lemos é a seguinte: o amor ao próximo é a demonstração da presença de Deus em nossas vidas. Se existe um sinal de que Deus está nas nossas vidas, é quando nós amamos ao próximo. Então veja como nós veremos essa realidade à luz do texto que lemos. Primeiro, nos versos 7 a 10, veremos que Deus é a fonte do amor. E depois, versos 11 e 12, veremos que Deus é a inspiração do amor. Então tudo no Senhor, não é? Ele é tanto a fonte quanto a inspiração do amor. Vamos reler o verso 7. Diz assim, 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, diz o apóstolo João. Esse versículo, irmãos, é o que podemos chamar de um dos pilares do ensinamento sobre o amor presente aqui nessa carta. Nesse versículo, o apóstolo João oferece uma afirmação direta sobre a essência do amor e sua origem divina. Ele usou o termo aí, amados, como que convocando seus leitores à ação. Ele deseja, na verdade, que todos passem a se amar de maneira mútua. O apóstolo nos apresenta uma verdade aqui, ou seja, o amor tem a sua origem em Deus. Essa verdade não apenas nos incentiva o amor entre os crentes, mas também revela sua fonte, o próprio Deus. O amor que hoje estendemos a quem quer que seja, vem do próprio Deus. Isso quer dizer que todo aquele que ama demonstra um vínculo com Deus. Jesus veio a esse mundo para que tivéssemos comunhão com Deus, e é no desfrute dessa comunhão, meus irmãos, que aprendemos o que é amar de verdade. Jesus Cristo se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Seu amor é grandioso demais. E à medida que a gente tem comunhão com Cristo, começamos também a usufruir um pouco desse amor e a compartilhar um pouco desse amor, de maneira que possamos com isso refletir a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o seu amor por nós. A prática do amor, irmãos, é determinante aqui, pois o amor não apenas vem de Deus, mas também revela os verdadeiros filhos de Deus. Olha só o que João nos diz no versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a personificação, digamos assim, do amor. Dessa forma, estar na presença dele, estar na presença de Cristo, é ser influenciado diretamente pelo amor. O argumento aqui é simples. Os cristãos devem ser um reflexo de Deus. Eles devem ser a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo. É o pensamento de João aqui, de toda a carta. Porque Deus é luz, aqueles que permanecem em Deus andam em sua luz. Porque Deus é justo, aqueles que permanecem em Deus praticam a justiça. Do mesmo jeito, Deus é amor, e aqueles que permanecem nele, que possuem comunhão com ele, manifestam seu caráter amoroso. Amam também, assim como Deus ama aquele que
foi nascido de Deus também ama. Ao dizer quem não ama não conhece a Deus, João não está apenas falando sobre um conhecimento intelectual do Senhor. Ele está falando de comunhão com o Senhor. Ele está fazendo aqui uma conexão fundamental, uma conexão essencial entre a capacidade de amar e a compreensão verdadeira de quem Deus é. Para que uma pessoa, irmãos, tenha condições de amar alguém, é preciso que desfrute da comunhão com Cristo, primeiramente. Desfrute da vida em abundância que somente Cristo oferece em sua presença. Então, se nós precisamos amar ao próximo, se nós precisamos amar aquelas pessoas de quem não gostamos, nós precisamos nos aprofundar em comunhão com Cristo. E João exemplifica aqui o amor de Deus pela vinda de Jesus. Veja só, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Esse versículo aqui, irmãos, ressalta a maneira pela qual o amor de Deus foi revelado e também manifestado aos seres humanos. Foi através do envio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo e essa é a manifestação do amor de Deus. Aqui, João destaca que a encarnação de Jesus é a máxima demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Então, nós hoje podemos observar o amor de Deus em Cristo Jesus. E isso também, irmãos, é para que também sejamos capazes de amar. Ao mencionar que é por meio de Jesus que vivemos, João aponta para a vida espiritual, aquela que nós já estamos mencionando aqui desde o início, uma vida em abundância, que é possível por meio do relacionamento com o Senhor. Como nós mencionamos, a vida eterna não se trata apenas de não sermos condenados, de ter alcançado o perdão, mas consiste também no desfrute da vida aqui e agora. A verdadeira vida é caracterizada, segundo o apóstolo João, pelo amor. Nós demonstramos que estamos de fato vivos quando nós amamos mutuamente, não é? Ele diz assim, olha, enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que pudéssemos viver por meio dele. E hoje, de fato, nós temos vida e vida em abundância. Veja mais a primeira parte do versículo 10, onde João diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus. O amor não é algo que começou com a humanidade amando a Deus, mas, em vez disso, no lugar disso, começou com o amor incondicional de Deus por nós. Isso quer dizer Isso quer dizer que nós não amamos por conta própria, mas nós precisamos aprender. É Deus quem nos ensina. Ele amou a humanidade de maneira tão profunda que enviou seu Filho como meio de restauração para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Ele. Veja agora a segunda parte do versículo 10. Ele diz assim: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João utiliza aqui a palavra propiciação para descrever a obra redentora de Jesus.
Esse termo é uma referência ao sacrifício de Cristo que remove a ira divina e reconcilia a humanidade com Deus. O envio de Jesus como propiciação pelos nossos pecados é uma expressão máxima do amor de Deus em ação, demonstrando assim a disposição do Senhor em oferecer uma solução para aquela separação causada pelo pecado. O amor de Deus, portanto, é a fonte e o motivo por trás da salvação da humanidade. É isso, devemos nos inspirar nesse amor para amarmos de verdade. E é exatamente esse o assunto do nosso segundo ponto, né? Deus não é só a fonte do amor, ele também é a inspiração do amor. Veja só a releitura do verso 11. Diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, né? João, então, aqui está usando o amor de Deus como um modelo, não é? Como inspiração para o modo como devemos nos relacionar com os nossos irmãos. Essa instrução aqui não é só um conselho, mas, a partir do original, é um imperativo, é uma ordem. João está enfatizando que o amor mútuo entre os crentes não é opcional, mas uma resposta necessária, né, ao amor que Deus demonstrou por nós. O amor mútuo entre os irmãos, entre a irmandade, reflete o amor de Deus no seio da igreja. E ainda mais, versículo de número 12: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. João agora nos diz que quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isso indica que o amor mútuo é a maneira pela qual a presença de Deus se manifesta e também habita nos crentes. Irmãos, é através desse amor mútuo que a presença de Deus é evidenciada na comunidade cristã, não é? Aqui está a verdade central que nós estamos afirmando. O amor ao próximo é a demonstração da presença de Deus em nossas vidas. Um Deus de amor, um Deus de paz, quer que no seio da igreja haja amor e paz. Vocês acham que uma igreja que está em guerra, desunião, reflete a presença de Deus? É importante pensarmos nisso nessa manhã, porque a demonstração do amor é o sinal de que Deus se faz presente em nossas vidas. Junto a isso, João também destaca que quando o amor mútuo é praticado entre os crentes, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. O que isso significa? O que significa o amor de Deus aperfeiçoado em nós? Isso quer dizer, irmãos, que o amor que vem de Deus atinge o seu objetivo máximo. Ele alcança a sua força total quando ele é expresso e vivido na comunidade cristã por meio do amor entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que coisa, né? O amor de Deus é aperfeiçoado em nós quando plenamente amamos uns aos outros no seio da igreja de Deus. Quando amamos, estamos assim refletindo a Deus, que é amor. O mesmo fenômeno, né, por assim dizer, ocorre nas famílias humanas. Quando uma criança diz ou faz algo como um dos seus pais, vemos o pai no comportamento da criança. Quando alguém ama o seu irmão, vemos Deus nessa pessoa. Então, que sejamos mais como Deus e menos como nós mesmos. Gostaria de, depois dessa reflexão, parar um pouco
e fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, gostaria de fazer algumas reflexões doutrinárias e depois nós vamos para algumas implicações práticas de como esse texto pode ser traduzido nas nossas vidas no dia a dia. Bom, mas como reflexões doutrinárias, eu gostaria de destacar a primeira, dizendo que Deus é amor. Irmãos, a doutrina central aqui é a natureza do próprio Deus. Tem a ver com o seu caráter, a sua essência. João afirma que Deus é amor. Essa afirmação descreve uma característica de Deus e define, portanto, a sua essência. Toda a atividade dele é atividade amorosa. Se ele cria no amor. Se ele governa no amor. Se julga em amor. Tudo o que ele faz, como expressão da sua natureza, do seu caráter, está ligado ao amor. Esse é o Deus que nós conhecemos. Mas Deus também tem uma outra face, no sentido de que ele também é justo. A propiciação ou o sacrifício expiatório de Cristo é um ato de justiça de Deus. A verdade é que ele não ignora ou simplesmente releva os pecados, mas oferece uma solução justa por meio de Jesus. Através da obra de Cristo, a justiça de Deus é demonstrada ao mesmo tempo em que seu amor é revelado. Então, além de ser amor, Deus também é justo. Todos aqueles que ainda não tiveram seus pecados redimidos por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pagará em juízo eterno. É importante que a gente sempre se lembre disso, porque nós estamos vivendo numa época em que as pessoas enfatizam mais essa inclinação do caráter de Deus quanto ao amor e menos a inclinação do caráter de Deus quanto à justiça. As duas coisas precisam caminhar juntas. Deus não releva pecado, mas trará justiça sobre a humanidade. Ao mesmo tempo que em Jesus Cristo, ele confere à humanidade salvação, perdão de pecados e redime todo aquele que crê em amor. Uma outra verdade doutrinária também que a gente consegue encontrar no texto é a realidade de Deus no seio da igreja. A ligação entre a prática do amor e a presença de Deus entre os crentes tem implicações no seio da igreja. A vida em comunidade é vista como o contexto no qual a presença de Deus é manifestada. E por Deus estar entre nós, é que somos transformados e também fortalecidos. A presença de Deus no seio da igreja é uma verdade bíblica e nós demonstramos essa presença efetivamente quando amamos uns aos outros. Quando vivemos em comunhão, quando nós vivemos em paz. E agora, algumas implicações práticas. A primeira é para onde o texto está nos levando, né? Amor em ação. O texto enfatiza a prática ativa do amor. Isso significa agir com compaixão, agir também com bondade em relação aos outros. Isso, irmãos, não apenas em palavras, mas também em ações reais. Inclui perdoar, inclui estar presente na vida das pessoas ao nosso redor. É isso que Deus requer de nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos testificando que somos de Deus e que Deus se faz presente em nosso meio. Uma outra coisa também que nós podemos extrair da passagem é em relação ao testemunho que precisamos dar. O amor mútuo entre os crentes é um testemunho para o mundo. O que o mundo considera quando olha para a igreja e vê a igreja brigando? Nós devemos dar um testemunho correto, fiel ao caráter de Deus, à sua essência que é amor. A prática do amor é viver de tal maneira que os outros
passam a ver Deus em nós. Junto à pregação do Evangelho, o testemunho também atrai os outros para Cristo, a fim de que também possam usufruir de salvação e de comunhão com Deus, como nós usufruímos. Então, amor em ação, um bom testemunho, não é, de amor ao próximo para o mundo, e também aqui, em terceiro e último lugar, comunhão com Deus. Irmãos, eu gostaria de dizer assim: se nós desejamos ser pessoas melhores, pessoas satisfeitas, não é? Satisfeitos com nós mesmos, precisamos manter comunhão com Deus. Se desfrutarmos da vida em abundância que Deus nos proporciona, seremos mais puros. Vida de comunhão com Ele, seremos mais justos, mais controlados, mais amorosos, não é? Agiremos como Deus age. Aquele que o conhece, como diz o apóstolo João, deve andar como Ele andou. Então, mais uma vez, que sejamos mais como Deus e menos como nós mesmos. Amém. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, Te agradecemos, porque em Jesus Cristo, Teu Filho, o Senhor demonstrou um grande amor. Jesus Cristo veio como propiciação pelos nossos pecados, para nos redimir, para conceder acesso definitivo à Sua presença, Senhor. Por isso Te louvamos. E Te agradecemos também porque o Senhor nos deixou vida em Cristo Jesus e vida em abundância. Uma vida que tem a ver com a vida de Deus. Uma vida pura, justa, uma vida controlada, uma vida amorosa. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Jesus Cristo. Precisamos mais de Cristo, de manter comunhão com Ele, de aprender mais sobre quem Ele é e viver assim para a glória de Deus. Abençoe grandemente os nossos ouvintes. Obrigado, Deus, pela Rádio Melodia, por esse veículo de comunicação. Abençoe grandemente os Teus filhos aqui na administração de todas as coisas. E Te agradecemos porque a Tua presença se faz real nas nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado e nos encaminha para o Teu serviço. Continue a nos fortalecer, Senhor. Precisamos mais de Ti, de viver na Tua presença, em comunhão contigo. Que sejamos, ó Deus, mais como o Senhor e menos como nós mesmos. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, graças a Deus, chegamos então aqui ao final do nosso programa. Muito obrigado por sua presença conosco durante todo esse tempo. E a nossa expectativa é que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração para uma vida que glorifica ao Senhor por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Obrigado, irmãos. Fiquem todos com Deus e até sábado, se Deus assim quiser. Um abraço. Tem dias que nem sei dizer